Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora do bem aqui, noturna, não é? Sempre baseado no nosso amado Evangelho, sexta-feira, dia 17 de julho, para a gente fechar a semana, né, gente? Com muito carinho, todos os dias aqui, segunda a sexta, a gente tem pílula noturna e todo dia tem a pílula diurna para você e o Evangelho no Lar, às 10h30, ao vivo, transmitido pelos nossos canais oficiais do YouTube e do nosso Instagram. Gente, hoje tem uma pergunta aqui, nossa, tão importante, eu acho que vai tocar o coração de todo mundo, né? Porque não tem quem não tem esse tipo de dúvida. O pessoal está perguntando o seguinte: Ricardo, quanto tempo demora para que uma pessoa recém-desencarnada possa enviar notícias de como ela está no mundo espiritual? E aí tem a outra pergunta na sequência que é: como isso acontece? Tipo assim, como é que essas notícias vão chegar até mim? O que que eu tenho que fazer para descobrir isso? Gente, é importante que se diga que não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma resposta pronta que atenda a todos os casos, né, a todo momento. Cada um de nós, na vida, é herdeiro de si mesmo, e quando retorna à pátria espiritual, retorna numa determinada condição que lhe é própria, né, que lhe é característica. O que significa dizer que alguns de nós têm muito mais liberdade no mundo espiritual para agir, até para voltar à Terra, se comunicar, enquanto outros não têm essa liberdade toda, né? É como a gente vê no dia a dia, uma criança tem uma liberdade tolhida, concorda? Um adulto já é livre para ir e vir. Então, vamos pensar o seguinte: muitos de nós somos crianças existenciais, né? A gente pode desencarnar com 80 anos, mas pode ter uma alma infantil, é irresponsável, inconsequente. Chega no mundo espiritual, não tem jeito, né? Aí o corpo não vale nada, né? A idade física que a gente deixou a matéria não quer dizer nada, que vale realmente a maturidade existencial que a gente construiu aqui. Então, resumindo, esse tempo não é mínimo, não existe um tempo mínimo. Ah, um dia, um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, 3 anos. Então, tem companheiros que podem trazer essa informação muito rapidamente. Vou te dar um exemplo: Jerônimo Mendonça, um exemplo que eu sempre gosto de trazer. Ele trouxe informações sobre seu desencarne horas depois de ter desencarnado Chico Xavier. Mas aí nós estamos falando, né? Vamos combinar aqui, né? Nós estamos falando de duas exceções gigantes do bem. Nós estamos de Chico Xavier, que tinha essa sensibilidade mediúnica espetacular, e de Jerônimo Mendonça, que, para quem conhece a história, foi outro gigante do amor e do bem desprendido da matéria. Isso não é comum. Mas nós temos muitas notícias, né, de companheiros que, com o passar do tempo, à medida que se estabilizam no mundo espiritual, que se estabelecem no mundo espiritual, em harmonia, em equilíbrio, depois de alguns meses, né, do desencarne, já começam, na medida que podem, enviar mensagens. Vamos lá, como é que isso se dá? Que é a segunda resposta. Depende do recurso do encarnado. Aquele que é médio ostensivo pode sentir a visita, né, do seu parente recém-desencarnado, do seu amigo, às vezes na sua casa. Às vezes você fala: nossa, tô sentindo a presença da mamãe, entendeu? Tô sentindo a presença do meu pai, tô sentindo mas tão forte. Nossa, tem uma lembrança tão intensa. E às vezes você sente até o beijo no teu rosto, o teu abraço. Quantas vezes isso acontece? É verdade? Eu já recebi no Evangelho no Lar a presença do meu sogro, por exemplo. Eu me lembro, foi um processo muito emocionante, né? Pai da minha esposa. Isso acontece, né? E o tempo todo a gente recebe. Isso é algo natural, gente. Não tem nada de outro mundo isso não. Aliás, tem, né? É um outro mundo, mas não é nada de anormal, né? Você pode sonhar e achar que é sonho, e muitas vezes não ser, né? Existem as psicografias, quando você vai numa reunião específica ou tem alguma mediunidade específica num dado contexto, né? Em que a psicografia é um canal para chegar até você. Mas fique tranquilo e tranquila. Pode ter certeza que a bondade divina ela é infinita e que as informações espirituais daqueles que você ama vão encontrar um jeito de chegar até você da maneira que você menos espera. Não é? Às vezes pode vir através de um estudo do Evangelho no lar que você está assistindo e de repente você faz uma prece antes de começar o Evangelho e durante o Evangelho a resposta vem. Entende? Então, assim, tem muitas maneiras. Por exemplo, a própria pílula. Quantas vezes você estava com dúvida e chegou uma pílula para você que você falou: Meu Deus, o Ricardo gravou para mim. Né? E na verdade, às vezes foi mesmo, né? Porque eu pego aqui para gravar, eu nem sei o que eu vou falar, e de repente vem um assunto aqui que a espiritualidade nos orienta. Por quê? Porque vai chegar até você. Entende? Então, assim, confie nisso. Acho que o mais importante é compreender que a vida é eterna, e é compreender que nada acontece por acaso, que a saudade que fica é natural, mas que a fé em Deus é eterna e a gente deve aprender a esperar, sem desespero, não é? Sem transtornos internos,
confiando na bondade divina. Eu posso dar meu testemunho, vocês sabem, né, quem me acompanha aqui essa semana, né, meu pai desencarnou e para mim é muito claro que onde ele se encontra, o que acontece com ele, e naturalmente, quando for possível para ele, quando chegar a hora, naturalmente essas mensagens vão chegar até a mim, a minha família, né? Como tem acontecido de outras vezes, e é assim que funciona, gente, com você, com todos nós, se a gente estiver em sintonia com Deus. Então espere, né? A saudade é natural quando a gente a possui, claro, mas a fé em Deus tem que ser maior que tudo. E a certeza de que a vida continua, meus amigos? Muito mais ainda. Tá bom? Ó, meu beijo grande para vocês. E deixa eu te fazer uma recomendação carinhosa. Todo dia tem Café com Ricardo no Instagram. Estou fazendo uma experiência de publicar no canal do YouTube o Café com Ricardo também. Para nós não é tão fácil assim, né? Mas a gente está trabalhando, pelo menos nesse final de semana, para fazer um teste. Então, se realmente vocês gostam do Café com Ricardo no YouTube, assistam, acessem, curtam lá. Deixem mensagens, porque isso vai nos estimular a procurar manter isso de maneira mais frequente. De qualquer forma, no Insta, todo dia de manhã, vocês já sabem, nossas mensagens para vocês, além, claro, do Evangelho no Lar, né? 10h30, já virou uma tradição, né? Todos os dias, nesse período que a gente está vivenciando, estamos juntos com Jesus, 10h30, e com muitas coisas mais, tá bom? Deixa eu só te fazer um convite extra, pode? Convite bem especial. Amanhã à noite, amanhã é sábado, né? Amanhã à noite eu vou fazer uma live, gente, que diferente das demais. Eu vou entrevistar um comandante, né? Um comandante que está há mais de 30 anos, né, pilotando no Brasil, no exterior, e ele vai conversar com a gente sobre um assunto fascinante, que é o que a gente pode aprender com os acidentes aéreos, trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, as aprendizagens em todos os níveis, e eu acho que vale muito a pena você assistir. Se prepara, vai ser amanhã à noite, sábado, divulga para o pessoal, às 8h30 da noite, às 20h30, nos nossos canais do YouTube e do Insta. Vou estar esperando vocês, acho que vai ser um papo fascinante e vai te ajudar demais a entender muitas coisas na sua vida, tá bom? Então, um beijo grande. Pílula noturna volta na segunda-feira, mas amanhã de manhã tem a pílula diurna. Você já sabe, tem tudo, né, para vocês aqui. Lembra de baixar o aplicativo IRM Oficial, que é gratuito, viu? Para você ter tudo na palma da sua mão. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente. Muito breve.